Fala, desenhistas que assistem meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas Alves do MP Desenhos, ilustrador e animador 2D profissional, e no vídeo de hoje eu vou fazer um refazendo desenhos de inscritos. O desenho escolhido foi o do Gabriel. Gabriel, além de ser um dos inscritos do canal, também é um aluno que faz acompanhamento comigo em vídeos chamadas. Então, se você já gostou da ideia, se inscreva no canal, deixe o seu like, que o desenho de hoje vai ser o Batman que ri. Ele fez o desenho, mandou pra mim, e eu achei bacana fazer esse vídeo, fazer essa ideia, redesenhando um speed drawing bem rapidinho. E sem muita enrolação, eu vou passar aqui pra vocês, mostrar o passo a passo como eu fiz. Se você quiser se profissionalizar, quiser aprender também a desenhar do zero, seja com vídeos online ao vivo ou com cursos online, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou pedir para você deixar os seus comentários, dicas de que vocês querem aprender, tutoriais, etc. O que você quiser aprender, deixa aqui no comentário, tá bom? Sugestões, tudo é bem-vindo, tá bom? Vou pedir seu like, que você se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, então estamos aqui na tela do PC e eu vou fazer a minha versão do Batman. Antes de começar, eu fiz umas marcações num desenho que o Gabriel me enviou para mostrar como ele planejou esse desenho. E ele ficou um desenho de frente, de perfil. E para fazer, eu quis fazer o meu diferente. Uma coisa que eu gosto de falar para meus alunos, uma coisa que eu falo também para o Gabriel, é utilizar o máximo possível do desenho gestual. E para fazer um desenho gestual bem bacana, o que a gente pode utilizar são as linhas guias. E foi o que eu fiz aqui, com a marcação vermelha, né, um planejamento do desenho, utilizando as linhas guias e até encontrar a pose que eu achei ideal para esse desenho. Depois que eu encontrei a pose ideal, eu utilizei a cor azul para dar volume nessa pose. E na cor azul eu ainda estou no planejamento do nosso desenho, é o esboço ainda. Então pode reparar aqui, ó, que no pé eu errei e fui corrigindo. Então esse é o planejamento. O desenho ele é feito em partes, eu sempre falo isso, é feito em partes. Então você faz o planejamento, você faz toda a estrutura e quando ele estiver legal, quando você achar ok, aí você começa a colocar detalhes. Que foi o que eu fiz aqui neste momento. Quando eu gostei da pose, quando eu achei que ficou legal, que eu comecei a colocar todos os detalhes do personagem. Esse personagem, o Batman que ri, ele é bem complexo. Ele tem muita informação nas roupas dele, cheio de detalhes, um ar bem sombrio, bem dark, né? Os personagens da DC em si é assim mesmo, é uma coisa que eu acho incrível, eu adoro os personagens da DC. E eu quis mostrar isso e quis fazer esse personagem completo, eu quis mostrar o corpo dele. Espero que não tenha fugido muito da proposta, né? Mas eu acredito que seja legal, porque a versão que eu quis fazer, né, de refazendo o desenho de inscritos, não é muito o que os canais costumam fazer, fazendo a mesma pose que o inscrito enviou. Eu quis mostrar mesmo a roupa do Batman que ri, como é o primeiro desenho de inscritos que eu estou refazendo. Eu me diverti, vamos ser bem sinceros, eu me diverti no desenho e quis mostrar toda a roupa, toda a parafernália do personagem Batman que ri. E adorei esse personagem. Ele é uma mistura do Coringa com Batman, eu achei isso incrível. Eu acho que foi isso que deu esse ar sombrio nesse personagem. E aqui nesse momento do desenho, depois que eu já encontrei a pose, que eu já coloquei todos os detalhes e eu vi que tá ok, eu gostei, eu começo a fazer um acabamento melhor no desenho, antes de tacar line art e finalizar. E o acabamento seria o quê? Seria deixar ele mais bonito, né? Seria fazer uma limpeza no desenho, melhorar o que já tá legal, tirar o que não tá e modificar, né? E em etapas, né? Então tudo é feito em etapas. Eu peguei uma imagem de referência, eu sempre falo para meus alunos, se você vai fazer, no caso, esse desenho aqui, que já é um desenho que existe, eu peguei uma imagem de referência. O Batman que ri, ele tem muita versão, né, de vários desenhistas, então eu peguei imagens tanto reais, como imagens de vários artistas, e criei a minha versão, e também utilizando a referência que o Gabriel me enviou. Eu achei legal, porque o personagem, né, como eu disse, é uma mistura do Coringa com Batman. Então ele tem muita informação na roupa. Eu quis mostrar todas essas informações para que não ficasse tão estático o desenho, tão travadão. Então me diverti muito nessa pegada desse vídeo, desse desenho. E espero que vocês gostem, né? Espero que vocês estejam se divertindo aí também. Bom,
vou ser bem sincero, eu não conhecia direito o Batman que ri, já tinha visto algumas capas de quadrinhos, inclusive, né, tem a propaganda dos quadrinhos no próprio quadrinho da DC. Então, ou seja, você compra o quadrinho e ele faz a propaganda dos outros, das outras edições que eles já criaram, né? E eu já tinha visto e apaixonei por esse personagem pelo ar sombrio, como eu havia dito antes. Eu acho muito massa o ar sombrio que a DC tem. Então eu dei uma pesquisada, já que o vídeo seria sobre o Batman que ri. E já desconfiava, obviamente, todo mundo deve imaginar que o Batman que ri é uma mistura do Coringa com o Batman. E realmente é isso, só que esse personagem, ele é de uma outra realidade, de uma outra versão, é da Terra 22. Ou seja, ele não é o Batman original que a gente conhece, né, o Bruce Wayne da Terra, ele é de uma outra versão, a Terra 22. E o Batman teve que matar o Coringa, né? O Coringa tava, como sempre, dando aqueles problemas de sempre perseguir o Batman, sempre causando problema, né? O Coringa é o caos. E nessa versão da Terra ele tava matando os inimigos do Batman, né? Que o Batman tem vários inimigos, né? O Coringa, que é ele em si, o Pinguim, tem o Charada, tem vários. Então o Coringa tava matando esses inimigos do Batman e ainda causando problemas com aquela toxina que ele tem, né? Que faz com que as pessoas fiquem igual a ele, né? Com aquela cara de maníaco, com aquele ar sombrio. E ao matar o Coringa, o Batman pegou e teve, né, essa toxina injetada no corpo. Então ele ficou essa mistura do Batman com o Coringa. E, cara, ficou incrível, eu adorei a ideia do desenhista, a ideia que fez com que criasse esse personagem. E eu acho que é isso que fez com que eu ficasse tão eufórico na hora de desenhar. Eu adoro os personagens da DC, então eu quis fazer até no estilo mesmo comics, não, na hora de fazer aqui a line art, não preenchi totalmente, né? Geralmente eu preencho, faço a line art completinha para poder usar o balde de tinta e acelerar o processo de pintura. Nas minhas caricaturas, nos meus projetos, na maioria deles, eu faço dessa forma, né? Eu faço a line art bem bonitinho, com um traço mais grosso, para utilizar o balde de tinta. Mas aqui, como é uma pegada comics, uma pegada dark, eu quis fazer o estilo de traço de uma comics. Então eu fiz essa brincadeira, fiz nesse estilo, e eu acho que ficou muito bacana. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E aproveitei também, né, que tava fazendo aqui pro canal, e fiz essa brincadeira aqui, né, se inscreva pra deixar o desenho completo, gente. Eu faço isso, eu sempre recomendo fazer isso. Explore o desenho ao máximo, tente algumas coisas, nem sempre vai dar certo, né? O desenho é isso, tentativas e erros, e a gente não está sendo julgado por ninguém, a gente está fazendo a nossa versão, né? A gente está fazendo o que a gente gosta. O desenho tem que ser uma coisa divertida. E foi isso que eu fiz, né? Me diverti nessa etapa. Então depois que eu fiz aqui a line art, eu comecei a fazer a pintura. Como eu disse, né? Não fiz a line art com a tinta bem escura para jogar balde de tinta. Então eu fiz a etapa de pintura manual, passo a passo, fui pintando etapa por etapa. Só que eu fiz em camadas separadas. Então a cor roxa eu fiz em uma camada, a cor branca eu fiz em outra camada, para poder bloquear todas essas camadas depois e fazer a luz e sombra, para poder dar um volume bacana no desenho. Então é isso que eu estou fazendo aqui nessa etapa. Estou separando, né, toda a cor, fazendo aqui a cor do colete dele, azul. Fiz a cor da calça, a cor das mãos e do rosto, tudo em camadas separadas. Quis fazer o fundo bem escuro também, né, para dar esse ar de dark, sempre mantendo a ideia original, né, do criador do desenho, né. E eu acho que acabei fugindo muito da pegada do desenho que o Gabriel fez, então peço desculpa por ter fugido. Como eu disse, me diverti muito no desenho, então acabei fugindo um pouquinho. Nos próximos refazendo desenho de inscritos, eu vou seguir mais o estilo de desenhos que vocês me enviarem, tudo bem? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam do desenho, o que vocês estão achando até agora. E como vocês fazem, né? A etapa, vocês começam já do esboço da pose, vocês fazem um planejamento antes, trabalham com paleta de cores, como é que vocês fazem? Deixa aqui nos comentários a maneira que vocês fazem para resolver os seus desenhos. Bom,
Aqui, né, eu fiz toda a cor preenchida, né, a cor sólida primeiro, toda a cor escura, para depois ir colocando o detalhe da luz e da sombra. Então eu fiz a cor mais escura primeiro, todinho aqui. Essa parte aqui da roupa do personagem é uma parte que representa muito o Coringa, né? Essa roupa de... como é que fala? Uma roupa de Joker, né? Então eu achei legal fazer ele completinho para mostrar esses detalhes. O personagem, por ser dark, ele tem muita cor escura, então eu tentei trabalhar com... não com preto total, porque senão não ia dar pra ver os detalhes. Então eu coloquei aqui um vermelho mais escuro, né? Vermelho vinho bem escuro, um roxo. E depois, para fazer a sombra, eu vou utilizar um pouco do preto. E os brilhos, vou utilizar mais a cor cinza, mais claro. Então, para poder fazer, quando o personagem é muito escuro assim, o legal é você fazer dessa forma. Utilizar as cores mais escuras, né? Tipo, a variação de cada tom mais escuro. Por exemplo, o cinza aqui, eu não deixei ele totalmente escuro, porque é um metal, então eu deixei ele um meio tom, para depois de colocar a sombra e o brilho, para dar esse ar de volume. Mas nas partes aqui do colete, da calça, eu utilizei a tonalidade mais escura das cores, né? A tonalidade mais escura do vermelho, do roxo, do azul, e depois fui colocando todos os outros detalhes. E eu estou sempre trabalhando com a cor sólida, não estou colocando ainda uma variação de tons na cor, estou fazendo a cor sólida primeiro. Aqui, por exemplo, na boca mesmo, já fiz todo vermelho, todo o rosinha da língua, e agora essa baba, para poder dar um ar de louco mesmo. Eu adorei esse desenho, me diverti muito fazendo esse processo do Batman que ri. E mandem mais aí desenho, pessoal, mandem mais no estilo de desenho que vocês gostam, os desenhos que vocês gostem. Faça para mim, envia no Instagram lá, que eu vou estar selecionando, né, quando tiver um tempinho, e vou refazer para vocês, tá bom? Vou refazer aqui na minha versão. Bom, aqui no colete, né, eu fiz agora a cor azul, para não ficar... para separar, né, para separar a camadinha de cada detalhe da roupa. E agora é que eu vou colocar, bloqueei todas as camadas, e agora que eu vou colocar luz e sombra, para dar um pouco de volume no desenho. E é isso que eu tô explicando, que eu estava explicando para vocês, bloqueei todas as camadas, agora eu estou fazendo aqui o brilho e a sombra, e isso dá um volume legal no nosso desenho. Fui trabalhando, né, obviamente eu escolho a posição da luz, a luz está vindo da direita aqui por cima do personagem, então é onde a gente vai colocar todos os brilhos, em todas as direções de brilho vai ser para essa direção, para esse local, e a parte de baixo vai ser onde vai ficar mais escuro. Então olha como é que já deu uma diferença no tom de roxo. Como o fundo também está roxo, a gente tem que destacar bastante o nosso personagem. Então foi isso que eu fiz. Deixei as cores mais escuras para depois ir acrescentando o brilho, a sombra e todos os detalhes. Eu ainda vou colocar aqui um highlight, um brilho mais forte para dar um destaque e diferenciar. Aqui comecei pela armadura que fica na cabeça dele, para poder dar esse ar de metal, de alumínio mesmo. Agora aqui na roupa, né, para mostrar a costura da roupa. E são brilhos bem simples, que depois eu passo o fuinho para poder espalhar esse brilho e dar um ar mais de pintura mesmo, manual, né? Não quis jogar o balde de tinta, quis fazer algo mais manual para ficar no estilo do desenho comics mesmo. E eu, sinceramente, adorei, né? Já falei várias vezes, mas volto a repetir, adorei esse desafio, adorei esse desenho. Espero que vocês tenham gostado também. Já finalizei ele aqui, só estava colocando alguns detalhes a mais. Depois eu coloquei a sombra para dar esse ar mais de volume no desenho, né? Já terminei aqui a arte. Então o que eu fiz foi colocar tudo dentro de um grupo, dupliquei e escureci, e só com a ferramenta do programa fui ajustando esse personagem para poder ficar com uma sombra. Aqui, ó, coloquei a sombrinha do personagem, isso dá um pouco mais de volume no nosso desenho. E vou colocar aqui umas fumaça. Tudo isso, gente, tudo isso é em etapas, tá? Eu planejei o desenho, mas não imaginei como ia ficar no final, não. Eu fiz apenas o planejamento da pose,
fiz apenas o planejamento da roupa e no processo em que eu vou criando, eu vou vendo o que dá certo e o que não dá. Como eu havia dito lá no começo, desenhos são tentativas e erros. Eu fiz aqui um raio e não gostei, então o que eu fiz? Depois coloquei um pouco de sombra, um pouco de fumaça para poder ficar legal o desenho. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido nessa etapa. E como eu disse, mande seus desenhos para que eu refaça na minha versão. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para que vocês enviem os desenhos de vocês lá pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. E como eu disse, novamente, repito, se quiser aprender algo em específico, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se quiser se profissionalizar, o link dos cursos também vai estar aqui na descrição. E muito obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo e valeu!